Hoje nós vamos comentar aqui, fazer um react, né? De dois vídeos de um canal anarcapitalista, né? Visão Libertária. Tá? Eu não conhecia o canal, eu, na verdade, queria reagir a alguma versão liberal a respeito da origem e da natureza da moeda, né? Da moeda e do dinheiro, enfim. E aí acabei esbarrando nesse canal. Esse canal aqui tem, vamos olhar aqui, mas eu acho que ele tem um bom número de inscritos, tá? Esse vídeo aqui tem 33 mil visualizações, é relativamente bom, mas o canal em si está indo para 400 mil inscritos. É um canal de 396 mil inscritos. Então, veja, é um canal um bom tamanho, né? Que está atingindo bastante gente. Então, vamos ver o que esses caras estão dizendo. Como eu estava falando aqui antes com o pessoal do chat, em geral, né, se repete muito o discurso, tá, nos canais anarcapitalistas, mas eu acho importante a gente desconstruir esse discurso, porque é um discurso que tem um apelo muito forte entre os mais jovens, é uma coisa que vende uma teoria reacionária com uma roupagem revolucionária, e é um importante instrumento da ideologia, né? É uma forma, vamos dizer assim, de mistificar as verdadeiras causas dos problemas sociais e uma forma de ocultar a exploração, né? Então é importante também desconstruir essas coisas. Para além disso, além de ser importante desconstruir essa questão dos libertários, também tem a questão da moeda e do dinheiro. Eu sei que eu insisto nisso, já fiz muitos vídeos, já fiz curso, enfim. Mas eu sempre procuro insistir nisso, não é à toa. É porque, para mim, isso é peça central para que haja entendimento daquilo que é mais estrutural no capitalismo. Saca? Se a mercadoria é o núcleo central do capitalismo e a produção de mercadorias para a troca organiza, vamos dizer assim, as formas de exploração, é no dinheiro que se tem a possibilidade de tudo isso funcionar. E o dinheiro se estabelece sobre a moeda. Então a moeda, gente, ela é aquilo que nos conecta materialmente com a relação social dinheiro, que é o possibilitador de uma sociedade baseada na troca de mercadorias, ou seja, na troca de coisas produzidas não com a finalidade de serem consumidas, e sim com a finalidade de serem vendidas, né? Então, eu entendo que não é possível a gente compreender o capitalismo e toda a sua estruturação sem compreender exatamente essa questão da moeda e do dinheiro. E para além disso também, outra questão, essa visão libertária, vamos dizer assim, pelo menos desses vídeos que a gente vai avaliar hoje, ela não difere muito da visão liberal que existe de maneira geral. Então, discutindo essa visão libertária, eu também vou estar, de alguma maneira, discutindo a própria visão liberal de moeda e do dinheiro. Beleza, gente? Então, assim, é mais uma forma de tratar desses assuntos, né? Eu já fiz curso, já fiz uma série de vídeos, e agora, quem sabe, aqui reagindo, né, diretamente ao que os liberais dizem, fique ainda um pouco melhor para que a galera compreenda a origem, a natureza da moeda e do dinheiro e a importância disso tudo. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos ver o que esse canal nos fala. O título do vídeo é Por que usamos a moeda estatal? É isso? Por que usamos papelzinho colorido? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Com a evolução da civilização, passou a existir excedente na produção. A partir desse excedente, ocorreram as primeiras relações de troca. Primeiramente, elas... Nossa, ele tá dando um salto gigante aí, tá? Um salto gigante, tipo assim, brotou excedente, brotou troca, tá? Eu não vou comentar muito isso porque mais pra frente eu vou comentar, mas não dá pra dar esse salto todo aí, porque não é assim, né? Como assim brotou excedente, brotou troca? Não, tem que explicar como é que essas coisas aparecem, enfim, mas vamos lá. Ocorriam por escambo, isto é, Escambo. a troca de mercadorias sem um bem intermediário.
Essa é a teoria, entendeu? Vejam, brotou excedente, brotou troca, brotou escambo. Eu digo brotou porque assim, gente, é como se essas noções fossem naturais, sabe? A noção de produção de excedente, por exemplo, como se ela fosse natural. E eu já vou dar uma pista, né? É, Quando os portugueses chegaram no Brasil, né, os nossos indígenas não conheciam a noção de produção de excedentes, saca? Porque para você produzir excedentes, estocar excedentes, ter excedentes, você tem que ter uma estruturação, a forma das suas relações sociais, que justifique isso, né? E nós vamos ver como é que isso se forma, ele também vai falar disso mais para frente, tá? Mas vejam, aqui ele já está fazendo uma simplificação extremamente grosseira, né? Ele simplesmente diz, olha, teve isso, teve aquilo e não explica como que essas coisas surgiram na sociedade, né? Então ele trata essas coisas como rigorosamente naturais. E essa é uma outra questão, porque como hoje essas coisas existem, há entre os liberais uma concepção que essas coisas sempre existiram. Eles não buscam compreender como que essas coisas foram introduzidas nas relações sociais. Essa relação é muito comum em tribos e em povos primitivos. Um exemplo muito claro de Tá dizendo, olha o que ele disse ali. Ele está dizendo que o escâmbio é muito comum entre tribos e povos primitivos. Gente, isso não se sustenta materialmente. Não existe. Isso é a teoria que os liberais utilizavam para elaborar a partir de narrativas, a partir de hipóteses, a origem da moeda, né? Então, quando se estruturou esse estudo sobre a origem da moeda, a galera olhou para a moeda e pensou, porra, como que isso pode ter surgido? Né? Então, disse, não, existiu escambo em algumas sociedades, enfim, mas não há registro histórico, né, de escambo em sociedades primitivas, como ele está dizendo ali, né? Onde existe registro de escambo é onde se teve, no mínimo, contato com sociedades que já conheciam a produção, acumulação e troca de excedentes. Você poderia até ter algumas tribos, e é isso que a gente sabe hoje em dia, que a gente até tem algumas tribos que praticaram escambo, né, em algumas situações, praticamente nunca internamente, mas entre uma tribo e outra, mas as que faziam isso, elas aprenderam isso a partir do contato com outros povos que já tinham essas noções. Portanto, o importante é compreender como que essas noções se estabeleceram nesses povos que vão, vamos dizer assim, ensinar essas noções para essas outras tribos que não conheciam o escambo. Outro exemplo concreto, ainda dentro da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, não havia noção de propriedade, não havia noção de excedente, não havia noção de troca de excedente, nem de escambo. Quando é que isso vai passar a existir entre os nossos indígenas? Depois que o português ensinou isso para eles. Aí eles vão fazer. Aí vai surgir esse tipo de relação numa menor escala e até numa escala um pouquinho maior entre as tribos indígenas e os europeus, mas isso só vai aparecer depois que isso é introduzido pelo europeu, que já estava num processo de expansão mercantilista, assim, pré-capitalista bastante bem desenvolvido, né? Então veja, aqui ele já está presumindo o escambo, pulando tudo isso aqui que eu já estou começando a falar para vocês. Cambo é a troca de figurinhas para completar os álbuns da Copa do Mundo. Uma figurinha repetida para você terá, logicamente, um valor maior para uma pessoa que não... E é por isso que tem um apelo legal, né? Porque é uma coisa bem fácil para uma criança entender. É lógico que a gente troca coisinhas. Eu, quando era moleque, também trocava figurinhas, né? Mas, de novo, essas noções todas, né, de propriedade, de excedente, de troca, a gente já nasce numa sociedade que tem elas. Isso é ensinado pra gente desde a mais tenra infância, né? A gente, uma das primeiras coisas que se ensina para uma criança é a ideia do meu, saca? Meu. Ah, isso aqui é meu. Bom, se é meu, eu posso até emprestar pro coleguinha, pro amiguinho, mas, né? Ele precisa da minha autorização, do meu consentimento, né? Ah, troca com um amiguinho também dá, mas é meu. É diferente, por exemplo, entre indígenas que desconheciam o conceito de propriedade, que vão ter uma relação
onde o meu não existe ou é secundário, porque o que é mais comum é o nosso. Então você tem o nosso em substituição ao meu, e aí você não tem sequer essa noção de troca, de empresta, de aluga ou de vende, né? Que uma criança já aprende a ter desde muito cedo, né? Como no caso aqui do exemplo do álbum de figurinhas. Não a tenha. E assim, ocorria as relações de escambo. Por razões óbvias, o escambo não é a maneira mais prática de se realizar trocas. Nem sempre o bem ofertado era desejado pela outra parte. Para resolver esse problema, foi adotado um recurso de interesse comum, a moeda. Ela funciona como uma espécie de coringa, pois teoricamente, qualquer material pode ser utilizado como Notaram? A mesma lógica. Então, eles saltaram do excedente para troca via escambo e do escambo via moeda. Apareceu a moeda, tipo, veio uma divindade e disse, ó, usem a moeda, né? Agora, para corrigir esse problema, ele vai ter que fazer uma enorme volta, sabe? Bom, vamos adiante, né? Porque ele vai ter que explicar, tá, mas surgiu a moeda, como? moeda. No entanto, nem todos possuem o mesmo valor. Evidentemente, recursos muito abundantes como níquel ou papel não são mecanismos de troca tão eficientes, pois seria necessária uma enorme quantidade deles para praticar. Níquel e o papel não são mecanismos de troca não eficientes, mas a gente não usava até pouco tempo, e papel a gente não usa bastante ainda. As moedas não são mais de níquel, né? Eu acho que agora não é, mas enfim. Alguma transação significativa. Seguindo a lei da oferta e da demanda, não é possível que algo extremamente banal como um pedaço de papel tenha valor relevante no livre mercado. Então, então eles estão partindo do princípio que a moeda apareceu pelo valor que ela tem nela mesmo. Ela é um produto valioso, é isso? por que utilizamos o dinheiro estatal, uma vez que ele não é tão valoroso? Essa não é uma pergunta muito difícil de responder. Segundo Rothbard, no livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, o Estado não poderia implementar sua moeda desvalorizada de maneira repentina. Caso fizesse, pouquíssimas pessoas aceitariam esse novo dinheiro emitido. Portanto, pouquíssimas pessoas aceitariam esse novo dinheiro emitido. O Estado... Bom, quer dizer... Tem opção das pessoas aceitar o dinheiro. Essa violência contra o livre mercado foi feita de maneira sutil e gradual. Nessa época, as commodities metálicas eram as principais moedas em circulação. O ouro e a prata eram recursos raros e dificilmente inflacionáveis. Por isso, era muito maior o desafio do Estado para controlar a economia. No entanto, a máfia estatal tomou para si o monopólio absoluto da cunhagem. Agora, toda a moeda circulante deveria estar com um... Ele tá dando vários saltos, mas eu vou explicar algumas coisas aí, porque ele tá... o grande pulo do gato ali, tá? É sobre a origem do troço todo. Ele vai dizer, olha, surgiu a moeda, começaram a usar a moeda, é o que ele tá dizendo até então, né? Surgiu a moeda, começaram a usar a moeda, e aí começaram a usar a moeda de metal porque tinha mais valor, né? Que era mais difícil de achar e tal, esse tipo de coisa. Aí, gente, assim, primeiro ponto que a gente tem que entender é que eu costumo dizer que a moeda ela vai ter duas origens, vai uma para dentro e outra para fora, né? Eu até ia deixar isso para falar no outro vídeo que eu vou reagir dele mesmo, mas assim, talvez eu até repita isso lá, por isso que eu tava aqui pensando. Mas vamos lá, assim, tem uma origem para dentro e outra para fora. Uma questão é que a gente tem que primeiro criar essas noções, né? Essas noções. Essas noções vão surgir a partir do momento da privatização dos meios de produção, né? Basicamente a privatização do solo, né? É no momento que vai acontecer a privatização do solo, tá? Eu não vou fazer essa digressão aqui, que vai se formar, vamos dizer assim, a estrutura de classe da sociedade. Então você vai ter uma classe proprietária e uma classe trabalhadora. E dessa classe proprietária, vamos dizer assim, da organização dessa classe proprietária, vai surgir o Estado. O Estado é que vai precisar tirar um excedente para poder manter essa classe que não sobrevive do trabalho. Então é daí que vai, vamos dizer assim, surgir essa necessidade, esse entendimento de excedente. O excedente é necessário para que pessoas não trabalhem na produção. Então, isso é produto da divisão social do trabalho, que é algo que acontece no momento do estabelecimento do Estado. Então, basicamente, quando se estabelece sociedades agricultoras, vai-se ter as condições, a partir do choque de povos com organização social diferente,
a formação dessa sociedade de classes, que implica na privatização dos meios de produção, essencialmente a terra. E aí, esse excedente, ele na verdade, ele é o quê? Ele é um tributo, né? É o tributo cobrado daqueles que trabalham que sustentam aqueles que organizam o Estado. O Estado enquanto organização da classe dominante. Então, assim surgem essas noções todas que ele pulou aí. Mas vejam, nisso aí ainda não é necessário haver trocas comerciais como nós temos hoje. Isso é um puta de um anacronismo. Entende por quê? Porque o Estado, ele vai organizar a produção e também essa distribuição. A produção e também essa distribuição. De modo que só começa a haver a possibilidade da existência de mercados quando o Estado estabelece a tributação a partir de um sistema de crédito. Tá? No outro vídeo ele até vai falar, ele deve ter lido um pouco sobre isso aí, esbarrou nele de alguma coisa, ouviu algum vídeo meu, sei lá. Mas é desse sistema de crédito que se estabelece a noção de que o Estado pode cobrar de volta aquilo que ele concede como crédito. Tá? Então isso tem materialidade para a gente observar. Né? Então a gente encontra isso em tábuas de contabilidade estatal na Suméria antiga, nas formas mais antigas de organização. Já o Estado contabilizando pagamentos em forma de crédito, onde os entes de Estado podiam utilizar esse crédito junto a quem estava fazendo diretamente a produção, nas terras que eram controladas pelo Estado, mas que eram ocupadas e trabalhadas pelas famílias. Então, é desse crédito estatal que se nasce a noção interna de moeda. A noção externa de moeda, que é uma noção que era mais fácil de ser vista lá no século XVIII, XIX, quando começam a ver esses estudos, era a face das trocas entre diferentes estados. Aí sim a gente vai ter, no início, um escambo, porque dentro dos grupos, gente, você conseguia ter a organização do consumo a partir do Estado. Agora, aquilo que aquele grupo não conseguia produzir é que ele ia buscar com outros grupos externos a sua forma de conseguir. E a única coisa que ele tinha para oferecer era aquilo que eles tinham como produzir ali dentro da sua própria rotina. Então é nessas carências que vai surgir a questão da troca, mas não internamente, mas entre grupos distintos. E aí entra a questão do ouro que ele está falando ali, tá? A questão do ouro é o seguinte, gente. O ouro, ele tinha uma propriedade de ser mais difícil de ser encontrado, como ele falou. Era fácil de ser controlada a região onde se produzia isso, tá? Então, os estados tinham condição de buscar encontrar esse ouro na natureza, pelas suas próprias forças, né, de ter um excedente de produção, ter gente lá trabalhando para outras pessoas poderem procurar. Tinham gente para cuidar disso, né? O ente de Estado sempre é o ente que aplica a violência cotidiana. Então, era facilmente fragmentado, né? Relativamente fácil de transportar e, enfim, era fácil de ser manuseado. Então é nesse sentido que vai surgir o ouro. Mas o ouro, gente, tá? Ele, de novo, ele vai substituir a troca entre grupos distintos, tá? Que não conviviam. Tá? Então essa é a origem externa, vamos dizer assim. E depois ele dá um enorme de um salto, porque aí ele vai lá e vai dizer o seguinte, que o Estado coopta isso, enfim, mas ele não coopta porque desde o início isso é feito pelo Estado. Nunca foi, não houve um setor privado independente do Estado na história. É o Estado que cria esse mercado a partir da organização da propriedade privada, da tributação. Então, isso vai surgir muito depois, né, internamente, esses mercados internos de trocas de mercadorias e coisas assim. Né? Esse escambo aí, ele foi durante muito tempo apenas utilizado entre dois grupos diferentes. E aí, possivelmente, anterior a essa organização a partir dos tributos do que uma troca envolvendo ouro ou envolvendo qualquer tipo de moeda entre nações, tá? Mas eu
defendo que é dessas duas raízes, vamos dizer assim, que vai surgir o que a gente entende como moeda. Tá? Mas, reparem, um instrumento de dominação de classe. Um selo, um símbolo que o Leviatã escolheu. Por causa desse monopólio, foi possível cobrar impostos diretamente na fundição da moeda. Além disso, os estados tinham agora o poder de não aceitar moedas Os tributos eram bem mais antigos, né? estrangeiras. O lance de aceitar a moeda que ele falou ali, bom eu lembrar, ninguém escolhe aceitar a moeda porque ela é bonitinha, porque ela parece ser forte, não sei o que. Não, as pessoas aceitam receber na moeda do Estado porque elas são obrigadas a pagar tributo na moeda do Estado. Basicamente é isso, né? Quando o Estado faz isso, né, para que o Estado garanta a sua propriedade, para que o Estado, vamos dizer assim, escriture a sua propriedade, né, para que exista um sistema bancário, para que exista um sistema jurídico, o Estado cobra tributos, você tem que estar em acordo com os tributos com o Estado. Então, o que acontece? Você tem que pagar o tributo para o Estado na moeda que o Estado exige que você pague para ele. Então, se ele diz, olha, eu quero receber tributo em reais. Bom, então as pessoas se obrigam, quem quiser operar dentro do mercado regulamentado pelo Banco Central que emite os reais, se a pessoa quiser operar ali, essa pessoa vai ter que ter reais para continuar operando. Então as pessoas elas aceitam por causa disso, a moeda é guiada por tributos, tá? Porque a riqueza não era mais medida pelo ouro. E isso não é de agora, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Isso é desde sempre, basicamente. Esse mecanismo de concessão de crédito é inclusive anterior à moeda token, né? A moeda que tá no metal ou que está numa cédula, enfim, tá? É ainda anterior, tá? Ainda que a gente tenha que cuidar do anacronismo, por quê? Porque não existiam essas trocas assim, tá? Mas já existiam trocas de créditos. As pessoas podiam trocar mercadorias, serviços a partir da noção de créditos e débitos, que é anterior até as trocas comerciais como a gente tem hoje. Mas sim pela moeda estatal local. Com isso, chegamos à Lei de Gresham. Thomas Gresham foi um comerciante inglês que propôs o seguinte: quando há disputa entre duas moedas no mercado, a moeda artificialmente sobrevalorizada tende a tirar a moeda artificialmente subvalorizada do mercado. Isso ocorre, logicamente, por intervenção estatal. Imagine uma sociedade que utilize exclusivamente o ouro como mecanismo de troca, mas o monarca decide que a população deve utilizar a moeda da coroa. Para isso, ele proíbe... Nunca ninguém usou exclusivamente o ouro, nem assim muito antigamente, porque imagina, não tem como você ter escala, sabe? Com o uso diretamente do ouro. Sempre o crédito esteve junto, o escâmbio esteve junto, sempre você vai ter outras coisas, o ouro não existe. Proíbe a circulação de ouro em seu território e impõe o curso do seu dinheiro. Embora o ouro seja mais valorizado que a moeda do monarca, ele foi artificialmente desvalorizado pela sua proibição. Aliás, porque... Isso nunca aconteceu, cara. O ouro sempre continuou valendo, independente da moeda, pelo fato de ser ouro, né? que alguém teria algo que não pode utilizar. Nesse sentido, a moeda de curso forçado toma o lugar do ouro no mercado. Inicialmente... Sim, toma o lugar do ouro, no teu exemplo daí, né? Vamos supor que isso é um exemplo didático, por quê? Porque se o Estado decidiu cobrar imposto em reais, não adianta a pessoa ter ouro, a pessoa tem que ter reais no mercado. E vocês entendem que isso aí faz toda a economia girar baseada em reais? Toda a economia, porque é isso. Bom, já que eu tenho que ter reais para pagar tributo, eu tenho que receber esses reais têm que circular, eles acabam circulando e aí eles se valorizam. No mercado internacional, aí é outra parada. Aí, né, a moeda padrão para as trocas internacionais, aí é outra parada. Aí tem a ver com dominação mesmo, enfim. No início era a questão do ouro, tá? Pelas próprias características do ouro, né? Mas já há muito tempo que não é o ouro em si, né? Desde que a lógica da mercadoria começou a se universalizar, ainda muito antes do capitalismo, né? O que começou a valer, vamos dizer assim, foi o poder do Estado, né, o poder de força mesmo, o poder, vamos dizer assim, de tipo imperialista do Estado, né? Eu digo de tipo imperialista também para não cair no anacronismo, mas assim, no tipo bélico, no tipo de força do Estado expansionista que vai garantir as moedas no plano internacional, tá? Sobre os outros estados, porque na verdade é assim que funciona.
ainda foi mantido o chamado padrão ouro, o que era uma relação de quanto a moeda estatal representava em ouro. No entanto, ele não foi capaz de frear o ímpeto estatal de inflacionar mais e mais a moeda. Com o controle do curso de dinheiro... Ímpeto de inflacionar a moeda, é legal que eles falam assim, eles esquecem de uma coisinha chamada capitalismo, né? O capitalismo precisa crescer. Então, se tu precisa crescer o produto, tu tem que crescer o volume de meios de pagamento. É inevitável, sabe? E o capitalismo ele tem essa natureza, né? Ele tem que estar sempre amanhã maior do que hoje. Então tudo tem que crescer. Então não é o Estado que precisa inflacionar a moeda, sabe? Eles têm uma viagem, por exemplo, vocês não conseguem entender que a moeda não pode ser deflacionária, eles não entendem o mal da deflação, eles não entendem a necessidade de expansão de base monetária. Não, eles acreditam que o dinheiro tem valor em si. Eles não entendem que o dinheiro é uma coisa e a moeda é outra, né? Que o dinheiro é uma relação social que se deposita sobre a moeda. Então ele depende de ser, vamos dizer assim, o verdadeiro representante do capital, né? Na verdade é isso que é o dinheiro, a natureza do dinheiro é esse, né? Ele é o equivalente geral, né? Ele é o que permite as trocas, né? E para que isso acontecer, ele tem que fazer as vias de capital na forma de dinheiro para dar início ao processo produtivo. Então, o dinheiro é isso. Agora, ele se estabelece sobre a moeda, né? A moeda é o vínculo material onde essa relação social, que é o dinheiro, se estabelece, né? E a moeda é emitida essencialmente pelo Estado, né? Por quê? Porque o Estado consegue determinar o meio circulante a partir da tributação, né? Basicamente é isso. Dinheiro, o Leviatã pôde expandir seus tentáculos e dominar toda a sociedade. O poder de imprimir papel-moeda deu ao Estado a força necessária para subjugar toda a... Imprimir o papel substituiu a moeda na universalização do capitalismo, né? Eles precisavam realmente uma demanda muito maior por moeda, tá? E assim eles resolveram isso, transformando a moeda em papel. A população, as medidas assistencialistas, os serviços públicos gratuitos e de qualidade e o aumento desenfreado no número de funcionários... Isso é propaganda, não tem nada a ver com a história da moeda. Isso é uma outra discussão que ele estava misturando ali só para meter a ideologia no meio do vídeo sobre moeda. Públicos não poderiam mais ser sustentados apenas pela tributação direta. Era necessário criar mais dinheiro falso para sustentar demandas falsas. Isso é uma outra questão. Assim, o Estado ele sempre se sustentou pela sua força, né? O Estado que não consegue ter força para tributar, ele desaparece. Isso desde o princípio da história, né, das sociedades de Estado. Então, a partir do momento que ele consegue ter força, né, a partir das suas estruturas de dominação, ele consegue tributar. Então, ele consegue, através dessa mecânica de crédito, fazer com que as pessoas que vivem sob esse estado produzam a fim de o sustentar. Então, a tributação ela nunca foi um problema. O grande problema foi manter o controle do monopólio do uso da força, né? Esse sempre foi o grande problema. Falsas. Com o passar do tempo, a inflação tornou-se corriqueira e natural. O Estado tinha conseguido o controle quase que absoluto da economia. Diante desse cenário, você pode estar se perguntando, mas então por que o Bitcoin ainda circula? Bom, esse caso é um pouco diferente. O Bitcoin não é moeda, de novo, ele é um ativo, ele circula como ativo, tá? Mas vamos ver o que ele vai falar agora. Ele vai vender cripto também. O Bitcoin possui um sistema descentralizado e é uma moeda digital. Dessa forma, não é tão Ele é um criptoativo, ele não é uma moeda. fácil impedir a sua circulação, já que o sistema Ninguém quer impedir, eu acho, tá? E se quiser, é barbada, vale impedir também, né? Eu acho que já tem alguns casos já onde estão tentando impedir, enfim, se não me engano, na China já aconteceu isso, né? blockchain não tem uma sede em si. É por causa disso que o establishment está totalmente desesperado. Frequentemente, economistas mainstream e políticos estão criticando as criptomoedas, como se elas fossem maus investimentos, ou ativos de traficantes e bandidos, ou até um mecanismo que vai destruir o meio ambiente. O Bitcoin, assim como as outras criptomoedas, é uma reserva de valor. Não, ativo não é reserva de valor, cara. Reserva de valor não é só ter preço, tá? Você conseguir vender e tal, e ser um ativo, ou até ser bastante líquido. Ele é ter garantia de compra, saca? Né? Por exemplo, por que as moedas estatais são reservas de valor? Bom, porque elas são certificados de dívidas de bancos centrais, entendeu?
Então, quando você possui R$ 1, significa que o Banco Central te deve R$ 1. Entendeu? Então você tem uma garantia de troca ali que você não tem, entendeu? O Bitcoin é uma reserva de valor. Se der pau no teu HD, babou teus Bitcoin, saca? Se tu, sei lá, é isso aí, roubaram teu computador, entraram na tua casa, levaram teu computador, teu HD tu não tem mais, sabe? Tu não protegeu isso de algum jeito, não sabe? Perdeu, entendeu? Tu não tem, não é reserva de valor, desculpa, cara. serve para que as pessoas não percam a sua riqueza por causa da canetada de algum político imbecil parasita. A verdade é que o povo está cansado desse dinheiro de papel que está sempre sendo... Se o povo tá cansado, cara, por que todo mundo corre atrás, cara? Duvido se alguém tá cansado aí. Vocês que estão assistindo estão cansados de dinheiro aí, não querem mais dinheiro, é isso? inflacionado. Faz diferença pra você aí que dinheiro que é, desde que você compra as coisas que você precisa. Aqui no Brasil, por exemplo, adiantaria você não ter acesso a reais? Ah, eu ganho em dólar, bacana, você ganha em dólar. Aí você pega os seus dólares e troca por reais pra poder viver. É isso, né? Pelos parasitas do Estado. Guardar dinheiro na poupança, ou comprar títulos do tesouro, ou até colocar embaixo do colchão, principalmente nesse momento de extensa geração de liquidez, é a maior burrice do mundo, por exemplo. Porque quando... Caralho, meu, títulos do tesouro, por que todo... Sempre que o mercado fica nervoso, sempre que dá qualquer crise, todo mundo corre para comprar título. Todo mundo corre pra... Os papéis mais valiosos no momento de crise, mais valiosos não, mas mais seguros, né? Desculpa, mais seguros sempre, que é onde todo mundo corre na crise, são justamente os títulos de dívida pública. E entre eles o título da dívida dos Estados Unidos. Por que então? Não faz sentido isso aí, cara. O Estado imprime, o seu dinheirinho perde o valor. Para nossa sorte, os Estados nacionais estão aos poucos perdendo o controle da economia. E a tendência é que o livre mercado de moedas substitua as moedas fiduciárias estatais. Se só ele está dizendo a tendência na minha cabeça, se é mesmo que ele dissesse, eu gostaria muito, porque tipo... Não... Aliás, é uma outra coisa, tá? Não tem fonte, nada disso que ele tá falando. A fonte é um artigo escrito pelo cara mesmo do vídeo, uma coisa assim, não tem nada, não tem uma referência, nada. Eu, por exemplo, tudo aquilo que eu falei sobre a origem da moeda tá no livro do David Graeber, tá? Dívida dos primeiros 5.000 anos, tá? Recheadíssimo de referências arqueológicas, enfim, um trabalho muito bem feito, tá? E da parte da questão do dinheiro enquanto relação social, ali é o livro 1 do Capital, né? No médio ou longo prazo. Graças à inovação tecnológica, nós podemos ver com esperança um futuro brilhante e livre do Leviatã. Obrigado por sua audiência. Isso é propaganda, hein? Pura propaganda. Esse vídeo, na verdade, é o primeiro, o outro eu acho que dá pra falar mais, até como eu vi os dois vídeos antes aqui, eu fiquei um pouco na dúvida se eu falava algumas coisas agora ou deixava pro outro, mas assim, o que deu pra notar é que ele deu vários saltos ali, né? Como eles sempre fazem, né? E não explica de onde é que as coisas vêm, ele presume muitas coisas, né? Então é um vídeo curto onde a metade ele fica fazendo propaganda do Bitcoin, né? Eu tô pensando seriamente na semana lançar um outro vídeo sobre Bitcoin, né? Só não decidi ainda 100% porque eu não sei se eu já não fiz um vídeo com essa temática, mas eu quero explicar de novo algumas coisas porque tem coisas que não adianta quantas vezes a gente explica, a gente tem que explicar sempre. Então, eu tô pensando seriamente fazer um vídeo essa semana sobre Bitcoin, tá? Então aí ele ficou falando sobre Bitcoin e depois falou do Estado malvadão que pegou a moeda para si. Mas o que eu tentei explicar primeiro, lá no início, né? Como que essas noções surgem, tá? Essas noções surgem a partir de profundas transformações sociais a partir da Revolução Neolítica, com o aparecimento da agricultura, que permitiu essas transformações. A partir de choques civilizacionais é que se estabelece a sociedade de classes. E a manutenção da sociedade de classes ela só vai ser viabilizada pela estrutura do Estado. E a estrutura do Estado, para ganhar escala, né, para crescer e se tornar mais complexa, ela necessitou desenvolver um mecanismo contábil de crédito para extrair o excedente que garante a existência dessa classe proprietária, que constitui o Estado e que aplica a violência cotidiana. Então é daí que nasce
os mercados, a moeda e depois, futuramente, o dinheiro. Então essa foi a primeira parte. E a segunda parte que eu tentei explicar ali é a questão do curso da moeda, que parece que os anarcapitalistas não entendem. Os liberais mais refinados sabem disso, eles têm outro estilo de argumentação para essa parte, né, que não é da parte da origem. Na parte da origem eles conversam muito, é isso aí, as coisas simplesmente apareceram, porque essas noções simplesmente sempre existiram, saca? É uma ideia essa do homo econômicos, né, que eles sustentam. Então eles transportam para o passado o presente. Então eles pegam noções que nós temos hoje aqui e tratam como se a gente sempre tivesse. Só que a materialidade, né, que os achados arqueológicos que conversam com a antropologia e com a história não dizem isso. Esse é o grande problema dessa versão do Homo econômicos que inventou o escambo, porque ele já tinha essa noção de trocas, enfim, e saber que quantos peixes eu tenho que trocar por quantos pedaços de lenha, saca? É como se isso tivesse nascido naturalmente. Essa história os liberais e os ANCAPs comungam. Tá? Agora, claro, quando ele chega na parte mais recente da questão da moeda ali, do vídeo dele, bom, aí é uma psicodelia total, Bitcoin, o Estado se apropriou, gente, o Estado não se apropriou de nada, porque na verdade sempre foi do Estado. É isso que eu tentei sustentar aqui, não sei se eu consegui ser didático o suficiente ou claro o suficiente, mas é isso sempre foi uma coisa coordenada pelo Estado, nasce dentro do Estado, o Estado não se apropria de nada, o Estado não se apropria das minas de ouro. Não, é ele que vai buscar essa demanda, é ele que constrói essa estrutura toda. Vai haver disputa entre os estados para ter esses controles. Né? Então ele não se apropria de um sistema que ele mesmo criou. Né? E outra coisa que os anarcapitalistas não entendem é o seguinte, o Estado ele foi um instrumento criado para viabilizar a classe proprietária. Eles defendem a propriedade e são contra o Estado. Tipo, ei, entendeu? A única maneira de eliminar o Estado é eliminar a estrutura que demanda a existência do Estado, que é justamente a propriedade privada. Né? Porque o Estado ele é o garantidor da propriedade privada, ele é o que prescreve a propriedade privada, né? É um ponto elementar, mas essa turma consegue subverter a realidade.